Bom dia a todos os presentes, bom dia aos nossos internautas. Estamos iniciando mais um programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate. Hoje tendo aqui como nosso convidado o professor Antônio Benetti, do Instituto do IPH, Instituto de Pesquisa Hidráulica da Federal do Rio Grande do Sul, e que vai conversar conosco sobre a questão da qualidade das águas. A água é um tema sempre presente, mas nós estamos passando por um momento especial, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, questão das secas, toda a polêmica aí, questão da qualidade da água, do mau cheiro, algas, outras coisas, né? E então acho que é um tema bem atual e o professor Benetti vai poder nos ajudar nesse debate. Também queria agradecer a presença do Marcelo, da Silvia, né, que hoje são nossos debatedores aqui. E passo a palavra então para o professor Benetti para nós falar um pouquinho assim da sua pesquisa, né, e como é que o senhor pode depois nos correr um pouco sobre o problema que a gente está vivendo em Porto Alegre. Tá certo. Bom, muito obrigado pelo convite para participar deste programa. E em relação à minha formação profissional, eu me graduei como engenheiro civil da URGS, mas desde o início da minha carreira eu comecei a trabalhar e me interessei inicialmente por engenharia sanitária, mas depois evoluiu para engenharia ambiental e de recursos hídricos. Eu trabalhei durante 10 anos na Fundação Estadual de Proteção Ambiental, na divisão de recursos hídricos. Então, neste período eu tive a oportunidade de entrar em contato com toda a sorte de questões de poluição e de degradação ambiental. E nesse período também eu me especializei, eu fiz um mestrado em recursos hídricos e saneamento ambiental no IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Em 1990 eu ingressei na Universidade Federal e obtive uma bolsa para fazer doutorado em engenharia ambiental nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell. Durante o meu período em Cornell, além de desenvolver a minha pesquisa, eu também fui auxiliar de preparação de aulas de laboratório, de testes de engenharia ambiental, e também tive a oportunidade de fazer um estágio no Instituto de Recursos Hídricos do estado de Nova York. E na minha volta então ao Brasil, eu estou engajado no programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental do IPH, e eu leciono disciplinas de tratamento de água, tratamento de esgotos, química aplicada ao saneamento ambiental, sistemas de abastecimento de água, de coleta de esgotos. E então a minha área de atuação são tecnologias de tratamento de água, de esgotos, de lodos, química e microbiologia da água, aspectos de qualidade da água, gestão de recursos hídricos. E então, basicamente, esse tem sido o meu trabalho. Tenho tido a oportunidade de fazer alguns trabalhos como membro de equipe do Instituto de Pesquisas Hidráulicas em relação a planos diretores de esgotos para municípios. Nós fizemos para Pelotas, agora estamos fazendo para Flores da Cunha. Participação também num projeto do Ministério da Integração Nacional para a revitalização do Baixo Rio São Francisco, que encontra-se em estado... teve repercussões negativas a construção de hidrelétricas no Alto e Médio São Francisco com relação à economia do Baixo São Francisco. Então, basicamente, esse instituto que eu trabalho, então, é um instituto de recursos hídricos. Então, atua em águas subterrâneas, hidrologia superficial, irrigação e drenagem, saneamento ambiental, planejamento de recursos hídricos. Então, atua todas essas
partes integrantes de recursos hídricos dentro da Universidade Federal. Em relação à questão de qualidade da água, não somente a qualidade, mas também a quantidade de água é um problema que ocorre neste momento e tende a ocorrer problemas cada vez mais no futuro, né? Eu me lembro há pouco tempo, quando o presidente da República lançou o programa Fome Zero, foi escolhida uma cidade no interior do Piauí, né? E lá foi lançado o programa Fome Zero. E algumas semanas depois, no jornal, teve uma reportagem dizendo que os moradores da cidade, eles não identificavam a fome como o principal problema, mas sim a falta de água potável na cidade. Então eu achei bastante interessante, né, essa reportagem. E aqui nas margens, né, da cidade de Porto Alegre, nós atualmente estamos enfrentando essa questão de floração de algas, que tem causado esse problema de gosto e odor nas águas de Porto Alegre. E isso não é um problema exclusivo de Porto Alegre. Basicamente, quase todos os estuários no mundo têm esse problema de eutrofização, que é o enriquecimento da água por nutrientes, né, especialmente nitrogênio e fósforo. Então, esse problema da eutrofização também é um problema que tem tendência a, inclusive, aumentar em relação ao futuro, né? Não sei se eu continuo falando ou passo a responder perguntas. Por enquanto ainda não temos nenhuma pergunta aqui dos internautas, mas você falou que esse fenômeno da eutrofização tende a aumentar. É uma coisa, é um fenômeno mais do presente, ou ele já ocorria e a gente não percebia com essa intensidade em anos anteriores? Ele é um problema que ele vem aumentando ao longo do tempo, porque o que causa a eutrofização de um curso d'água, né, especialmente de lagos? São necessários basicamente 3 fatores, né? Uma é a intensidade de luz solar. Por isso, então, que ele ocorre mais nos verões, né, quando a temperatura se eleva. O segundo fator é a presença de nutrientes nas águas, né? Nutrientes são substâncias que limitam o crescimento de material vivo na água, né? Então, no caso, havendo, por exemplo, a falta de fósforo, fósforo faz parte do material celular que é incorporado nas algas, né? Então, se havendo falta desse elemento, não consegue haver o crescimento acelerado dessas algas. E também a água tem que ter uma certa transparência para que a radiação solar e a luz solar penetrem. E isso tem ocorrido no Guaíba agora, devido à questão da seca, né? Quando chove muito, a água fica mais turva devido em parte, né, devido à erosão do solo, né? E então isso limita também, a luminosidade limita também o crescimento das algas. Eu vejo assim que isso tem tendência a aumentar no futuro, né? Porque primeiro, é um problema muito difícil de ser resolvido. É um problema que tem que ser abordado do ponto de vista da bacia hidrográfica, porque quem contribui para nitrogênio e fósforo nos cursos d'água? Uma fonte grande são os esgotos domésticos. Então, nós podemos pensar, bom, então vamos tratar os esgotos domésticos e resolver a questão. Mas os esgotos domésticos não são a única fonte.
o nitrogênio e fósforo são aplicados na agricultura como fertilizantes. E o fósforo ele tem uma característica que ele se adere a partículas do solo. Então, quando ocorrem chuvas, o escoamento dos campos agrícolas conduz o fósforo absorvido essas partículas até os cursos d'água. Logicamente, então, que o Guaíba recebe 5 rios principais, né? Então toda essa carga acaba chegando no Guaíba. Além disso, fósforo é utilizado em indústria também. Logicamente que águas residuárias industriais, de indústrias de frigoríficos, por exemplo, indústrias de alimentos, contém fósforo. Fósforo é utilizado para prevenir incrustação nas torres de resfriamento de água. A própria drenagem urbana, que é o escoamento, a lavagem das ruas da cidade pela água da chuva, contém fósforo também, porque fora o lixo existem as fezes dos animais, né? Então é um problema assim que tem que ser abordado de uma maneira não pontual e envolve muitos agentes, né? Que são até certo ponto difíceis assim de serem controlados, né? Então, por exemplo, mesmo nos países mais ricos, né, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que aplica muitos recursos em tratamento de esgotos, né, a Baía de Chesapeake, que fica próximo à cidade de Washington, né, a contribuição de uma área de drenagem de 6 estados. Então, mesmo havendo o tratamento de esgotos com a remoção de fósforo, ainda existe o problema de eutrofização devido à utilização destes produtos na agricultura e também drenagem urbana. Mesmo havendo o tratamento dos esgotos, o tratamento convencional dos esgotos, ele não remove fósforo, né? Ele remove basicamente a matéria consumidora de oxigênio dos rios e um pouco também de micro-organismos. Então haveria necessidade de processos específicos para a remoção de fósforo. E até certo ponto está fora da realidade econômica do Brasil, né? Porque atualmente no Brasil nós temos deficiências sérias em saneamento, até para essas questões mais básicas de saneamento, né? Tem já algumas perguntas aqui que eu gostaria de transmitir. O primeiro, Roberto, pergunta que medidas deveriam ser tomadas pelos órgãos públicos para minorar ou evitar a ocorrência da eutrofização no Lago Guaíba. E se seria necessário construir novas estações de tratamento ou simplesmente se procederia a adaptações nas estações de tratamento de esgoto existentes? Bom, em primeiro lugar, existem poucas estações de tratamento de esgotos nas cidades. Porto Alegre atualmente tem 20% a 30% somente dos seus esgotos tratados. E existe um plano para aumentar esse percentual para 70% através de instalações na serraria. Bom, como eu mencionei, né, esse problema da eutrofização ele tem que ser abordado ao nível de bacia hidrográfica. Tem que existir, por exemplo, nas áreas de agricultura, técnicas de manejo do solo que diminuam a erosão, né? Por exemplo, uma outra possibilidade também é a aplicação de fertilizantes em determinadas épocas ou dias em que não ocorrem chuvas, por exemplo, né? Porque não ocorrendo a chuva, não vai ocorrer o escoamento superficial até os rios, né? Em relação à drenagem urbana, né, também tem que haver um planejamento da drenagem urbana,
questão de educação das pessoas para que, por exemplo, as fezes de animais não sejam deixadas nas ruas, né, o lixo jogado nas ruas também, os esgotos industriais também serem tratados e os esgotos domésticos. Então teria que abordar esses quatro fatores, né? E cada um requer um enfoque diferente, né? Em geral, o mais fácil de ser tratado são as fontes pontuais, né? As fontes pontuais que nós chamamos são os esgotos domésticos e os esgotos industriais. Ele é pontual porque nós sabemos exatamente aonde ele está saindo, né? Então é possível, assim, havendo recursos financeiros, né, construir uma estação de tratamento de esgotos e tratar esses efluentes. Daí existe a questão econômica. O tratamento de nutrientes é uma etapa que vai além do tratamento convencional dos esgotos, né? E como eu mencionei, nós temos dificuldades, inclusive, de atingir o nível de tratamento convencional. Quer dizer, uma questão de prioridades públicas, né? Onde aplicar recursos, né? Os recursos são sempre escassos, né? Marcelo, só um detalhe, assim, um comentário. Quando tu falasse agora das fontes pontuais, os resíduos industriais, né? Em entrevista com o responsável por um abatedouro, né, da parte de efluentes, ele comentou, o ano inteiro passado a empresa ficou acima do valor permitido. Ele comentou que esse valor do nível de fósforo nos efluentes, que estava sendo em negociação junto à FEPAM para alteração. Eu gostaria de saber se essa negociação ainda está ocorrendo e qual a tua opinião a respeito dessa mudança. Porque ele, na opinião dele, era bastante exigente o valor. Tá. Então a FEPAM, ela tem padrões de emissão para efluentes industriais. Um dos padrões de emissão é o fósforo, né? Bom, o que ocorre é que existe uma corrente que acha que a concentração de fósforo nos rios, ela já está naturalmente alta, mesmo não havendo fontes poluidoras. Então, por exemplo, a qualidade da água num rio, considerado como classe 2, que é um rio de boa qualidade, permite o uso. Pode dar uma explicadinha o que são as classes do rio? Assim, Tá. Então, pode existir uma certa confusão sobre essa questão de padrões, né? Porque existem, por exemplo, padrões de emissão de esgotos e efluentes industriais. Isso corresponde à máxima concentração que pode estar dissolvida que pode estar no esgoto de uma determinada fonte de poluição chegando ao rio. Isso chama-se padrão de emissão de efluentes. Existem os padrões de qualidade da água dos mananciais de água, de rios e de lagos. Por exemplo, esses padrões de qualidade, eles são estabelecidos em função dos usos que são feitos da água. Então, a legislação brasileira, por exemplo, ela diz que para mananciais de água doce, que são aqueles que têm salinidade menor do que 5.000 miligramas por litro de sais, existem 5 classes: classe especial, classe 1, classe 2, 3 e 4. Cada uma dessas classes é determinado qual é a concentração de poluentes que é permitido nessa classe. Então, por exemplo, um rio, vou dar como exemplo, um rio que ele é utilizado como fonte de abastecimento de água para a população, após tratamento convencional. A água também é utilizada para a recreação de contato primário, como, por exemplo,
banho, né, de recreação. Ela é utilizada a água para recreação de frutas e hortaliças. Então este rio, ele é enquadrado como tendo classe 2. Para ele ser usado, como a classe 2 requer, por exemplo, que a concentração de oxigênio dissolvido na água, que é um padrão de qualidade, seja acima de 5 miligramas por litro. A concentração do metal mercúrio seja menor do que 0,001 miligrama por litro. Então, esse é o padrão de qualidade dos mananciais. Bom, existem ainda os padrões de potabilidade da água potável. São o terceiro tipo de padrão, que é a qualidade da água que chega às torneiras dos consumidores, né? E que a pessoa pode consumir sem risco de adquirir doenças. Mas acho que a pergunta original diz respeito à questão do fósforo, né? Porque, por exemplo, para rios de classe 2, a concentração permitida de fósforo é 0,025 miligramas por litro. Bom, ocorre que essa concentração de fósforo, ela já ocorre, por exemplo, nas nascentes de alguns rios, mesmo onde não há fonte de poluição. Então, há duas hipóteses, né? Uma é que as análises para medição de fósforo possam conter incorreções, mas admitindo que as análises são corretas, então existe a possibilidade de que o fósforo ocorra naturalmente pela dissolução de minerais que contêm fósforo. Porque a água, por exemplo, é um grande solvente. A água é um solvente universal. Ela é capaz de dissolver qualquer substância que ela entre em contato. Então, o contato da água com as rochas, ela desagrega, né, ao longo do tempo geológico, elementos que estão presentes nas rochas. Eu, particularmente, não acredito que o padrão de qualidade esteja alto. Esse padrão de qualidade de água do rio para fósforo, eu acredito que está adequado. Embora, ou pelo menos eu ainda não li nada que tenha me convencido que está incorreto. Ou seja, a FEPAM não deveria negociar, não permitir um percentual maior do que é permitido hoje em termos de fósforo. Como foi o caso que você levantou, né? Que está sendo negociado um abatedouro com a FEPAM. Eu acredito que é muito difícil para um abatedouro conseguir padrão de emissão de fósforo através de processos assim convencionais. Como eu disse, existem técnicas mais avançadas que logicamente requerem maior recursos financeiros. Daí tem toda uma questão política, né, de negociação do que é aceitável, do que não é aceitável. Algumas vezes estabelecer uma rigidez excessiva pode resultar num efeito contrário àquele que nós almejamos, né? Então, eu acredito que possa ser negociável, né, esse padrão eu acho que se for, por exemplo, formado um grupo de trabalho, que eu acredito que esteja formado, em que esteja sendo discutido trabalhos científicos referentes a este assunto, que estabeleçam prós e contras, pode chegar a uma negociação, mas então eu não tenho assim essa rigidez assim, mas em relação ao padrão de qualidade, eu acredito que esteja adequado.
Eu tenho mais uma questão aqui do engenheiro Moacir Bastiani, da Associação do Morador Jardim Olímpico, que ele pergunta, faz um comentário sobre o caso de Porto Alegre, a captação das águas na Zona Sul, que tem apresentado então, essa presença de algas, né? E dizendo que se a captação de água fosse em local mais profundo, não poderia resolver esse problema da qualidade da água. E também se nas estações de tratamento de água existe um processo químico, além do filtro de carvão ativado, para remover o cheiro, certo, e o gosto, né? Certo. Bom, em relação ao Guaíba, praticamente todas as captações de água, praticamente todo o Guaíba está sofrendo esse fenômeno da eutrofização. Não somente o Guaíba, mas também alguns rios aqui formadores. Neste momento, assim, eu tenho dificuldade de dizer se a captação 10 metros mais adiante do que se encontra neste momento, né, resolveria o problema. Eu acho que é difícil responder essa pergunta. Realmente eu acho difícil. Talvez existissem agora no Guaíba locais que seriam mais favoráveis para a captação de água. Mas como saber previamente, né, que a floração de algas vai se dar num local ou no outro? Né? E mais profundo não vai resolver. Não, mas eu não acredito que vai resolver a questão. Claro que bem junto à margem também não é muito favorável. As captações do DEMAI, elas não estão, pelo menos a 50 metros da margem, elas estão localizadas, né? Quer dizer, essa questão da água, quer dizer, Porto Alegre, ao mesmo tempo que ela tem muita sorte de ter o Guaíba na frente, porque não vai faltar água, né? Mas ao mesmo tempo o Guaíba é o desaguadouro de toda a poluição da bacia hidrográfica. Então, o problema não está só nos esgotos de Porto Alegre, está em toda a bacia hidrográfica. Em algumas regiões do mundo, por exemplo, a cidade de Nova York, a captação da cidade de Nova York fica a uma distância de 250 quilômetros da cidade. Fica nas montanhas, chamadas montanhas do Adirondack. Esse sistema foi construída por volta de 1900, 1910, neste período. E a cidade, por uma lei estadual, ela detém o controle do uso do solo na área de contribuição a esses reservatórios, embora seja fora da cidade de Nova York. Então, a cidade, por exemplo, ela não permite que dentro desta área dos reservatórios instalem-se indústrias, né, ou que instalem-se loteamentos que venham a contribuir para o fósforo nos reservatórios. Mas, quer dizer, isso é uma solução assim que praticamente inviável, né? Qual é a região do estado que permitiria que uma outra cidade regulasse o uso do solo nessa outra cidade? Nesse exemplo que eu dei da cidade de Nova York, as pessoas nessa região, elas têm um grande antagonismo com a cidade, né? Porque eles são vistos assim, uma região relativamente deprimida economicamente, né? Essa da área de drenagem dos reservatórios, e a cidade é vista como impedindo assim, os estranhos que estão impedindo o desenvolvimento. Esse é um exemplo, né? Eu estou me referindo nesse exemplo porque eu participei de um estudo que justamente estimava as cargas de fósforos para esta cidade, para este reservatório. Então eu tive
participei inclusive de grupos de trabalho, então tive bom conhecimento. Outros exemplos existem. A cidade de São Paulo, por exemplo, também busca pelo menos uma parte da água da cidade no sistema Cantareira, que fica a dezenas de quilômetros da cidade. São soluções assim que são bastante caras, mas às vezes não há opção. São Paulo, por exemplo, se localiza nas nascentes do rio Tietê, então simplesmente não há água disponível para abastecer uma cidade de 15 milhões de habitantes. E a outra questão era sobre a estação de tratamento, se existe algum filtro, alguma coisa para remover o cheiro e a... Certo. Tá, então a questão do gosto e odor, isso decorre da eliminação pelas algas de substâncias que causam gosto e odor. Uma dessas substâncias é o geosmin. Então essas substâncias já são conhecidas, né? O que ocorre? A estação de tratamento de água convencional, né, ela é designada, ela é projetada para remover basicamente a turbidez da água e micro-organismos patogênicos, né? Então, implícito nisso, e também indiretamente substâncias que causam gosto e odor. Mas quando ocorre esse desequilíbrio, né, que está ocorrendo no Guaíba, essa produção de substâncias de gosto e odor é aumentada, né, várias vezes. Então a solução normalmente adotada pelas operadoras das estações de tratamento é adicionar carvão ativado em pó, né, no início da estação. Esse carvão ativado em pó, ele acaba sendo incorporado nos flocos que causam a turbidez da água e são removidos no tanque de sedimentação e no filtro de areia. Normalmente não é utilizado filtro de carvão ativado, né? Seria uma etapa posterior ao filtro de areia. Então, as estações de tratamento de água no estado do Rio Grande do Sul, elas não são projetadas para ter filtro de carvão ativado, né? Porque é assumido que a água vai ter uma certa qualidade, né, e que durante 95% do tempo a água não tem gosto e odor. Quando ocorrem esses desequilíbrios, a estação de tratamento simplesmente não consegue dar conta, né, da remoção de substâncias que causam gosto e odor. Embora a qualidade microbiológica da água esteja assegurada, né, através de testes feitos pelas companhias, né. Então, realmente é esse o problema. Na minha opinião, né, mas é uma opinião, teria que haver um filtro específico de carvão ativado, seguindo-se ao filtro de areia. Mas, como eu disse, as estações de tratamento de água, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, elas não são projetadas, né, para ter este equipamento. Logicamente, sai mais caro, né? Tem mais umas perguntas aí, talvez a Silvia queria... Professor, é o seguinte, na área de setor petroquímico, tá? Especificamente o polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul, as águas, os efluentes, no caso, vocês têm um projeto, tem algum tipo de projetos que estão fazendo do IPH referente à qualidade dessa água? Você diz muito que a área petroquímica polui muito. Essa água, essa informação é certa, não? Está melhor que a própria água potável? Sim. Tá. Bom, a questão do polo petroquímico, logicamente que o polo
lida com insumos, né, que são derivados do petróleo e que são considerados perigosos, né, do ponto de vista ambiental, porque, por exemplo, substâncias como benzeno é considerado carcinogênico, né? Então, talvez por isso, pela grande preocupação com a qualidade dos efluentes de uma indústria petroquímica, foi tomado grande cuidado com relação ao tratamento dos efluentes do polo petroquímico, né? O tratamento, nessa época, eu me lembro que eu trabalhava na FEPAM, né? Existia na cidade muitas pessoas que simplesmente não aceitavam que o polo petroquímico pudesse localizar-se a montante da cidade de Porto Alegre, né? Por causa dos riscos envolvidos, né, com despejos de substâncias perigosas. Tanto quanto eu sei, o tratamento do polo petroquímico funciona muito bem, né? Uma qualidade que atende os padrões de emissão estabelecidos pela FEPAM. Eu não tenho assim trabalho específico em relação ao polo, não tenho participado de trabalhos. Como eu disse, assim, do meu conhecimento, a estação de tratamento funciona muito bem. Uma pergunta do Gerson. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de saber se, em virtude do problema da água em Porto Alegre e o movimento que a gente pode perceber de ciclistas com bombas d'água circulando, atendendo demanda de água mineral, se isso não vai ocasionar um outro problema na captação das indústrias que trabalham com água mineral. Tá. E nesse outro ponto também, que eu quero outra pergunta, para aproveitar, se fosse implantado o filtro de carvão depois do filtro de areia, ainda assim não seria uma solução, que nem você referiu antes, da bacia hidrográfica, né? Seria uma solução que manteria o problema, até ele poderia vir a se agravar, né? Então eu gostaria que você esclarecesse também o que seria bacia hidrográfica. Tá. Então, a bacia hidrográfica, ela compreende não somente a rede hidrográfica, mas também o solo, cujas águas que precipitam sobre esse solo vão contribuir aos rios. Então, por exemplo, a bacia hidrográfica do Guaíba. O Guaíba recebe a contribuição do rio Jacuí, do rio Taquari, do rio Caí, do rio dos Sinos, do rio Gravataí e dos afluentes desses rios. Então, às vezes, uma gota de água que cai em Passo Fundo, ela pode chegar ao Guaíba, porque está dentro da bacia hidrográfica do Guaíba. Então, isso é como se define uma bacia hidrográfica. Logicamente que a qualidade da água dos rios e dos lagos, ela depende do uso do solo na bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se o solo... o que acontece, por exemplo, por que está ocorrendo cheias nas cidades? Porque as cidades estão impermeabilizando o solo com asfalto. Então a água que caía e anteriormente se infiltrava no solo, ou que escorria pela superfície, mas demorava um grande tempo até chegar ao rio, hoje ela cai e rapidamente chega até o curso d'água. Então isso causa uma onda de cheia no curso d'água. Então isso é um exemplo do efeito do uso do solo sobre o rio. Agora, voltando à questão das águas minerais, eu tenho certeza que está sendo um grande negócio ter águas minerais nesses dias, né? Quer dizer, existe toda essa questão de qualidade das águas minerais. Elas têm assim um monitoramento que permita, que a garantia que elas sejam potáveis, né?
assim, eu não sei se a pergunta refere-se a isso ou a questão da sobreexploração das águas subterrâneas. Isso. Devido à extração de águas minerais. Bom, eu não tenho conhecimento disso, se está havendo sobreexploração devido a um aumento de consumo, né? Mas essa é uma questão muito importante, né? Essa questão da sobreexploração das águas subterrâneas, né? Existem, só assim como curiosidade, né? Existem regiões em que a água subterrânea é um recurso não renovável. É a mesma coisa, é como se fosse um petróleo, está armazenado no solo. Então a retirada dessa água subterrânea, ela exaure o aquífero. E isso ocorre em algumas regiões do mundo, né? Tem ocorrido no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na região existe uma região nos Estados Unidos que a irrigação da agricultura basicamente é de recursos subterrâneos, essa mineração de águas subterrâneas. E muita área está deixando de ter essa atividade agrícola devido ao rebaixamento do nível do lençol freático. Em relação à água, eu gostaria também de dizer o seguinte, assim, que existem processos de tratamento, tecnologias de tratamento que permitem transformar um esgoto em água potável. É tudo uma questão econômica. Né? Quer dizer, por exemplo, na Arábia Saudita, a água é dessalinizada, a água do mar é dessalinizada, a um custo que é maior do que o custo de extração do petróleo. Então, mas como existem tantos recursos disponíveis, né, não chega a ser um problema. Então, na África do Sul, que é um país também que tem muita deficiência em recursos hídricos, também existe grande quantidade de reuso de águas servidas. Então, tem mais umas perguntas aqui. Bom, uma é relativa a essa questão do filtro do carvão ativado, né, e a questão dos custos. E agora a senhora deu esse exemplo de que a água pode não faltar, a questão é que custo que a gente vai ter, né? Um esgoto pode ser transformado em água, com dessalinização e outras assim. Então, há uma tendência de elevar o custo da água no mundo, assim, em função do tratamento, outras coisas, e a questão do filtro de carvão ativado que não se utiliza porque encarece muito o processo, ou porque ele não resolveria muito os problemas que nós temos? O carvão ativado, ele é utilizado, como as companhias atualmente estão utilizando ele na forma de pó. O carvão ativado existe em duas possibilidades. Não como filtro. Ou na forma de pó ou na forma granular. A maneira está sendo utilizada, e corretamente, né? Utiliza-se o pó, adiciona-se junto com outros produtos químicos que fazem a coagulação e floculação da água. Ocorre que não está sendo suficiente para a remoção integral dessa questão do gosto e do odor, né? O gosto e o odor está passando pelo filtro de areia. Então, como eu mencionei, na minha opinião, né, havendo filtros de carvão ativado granular sucedendo aos filtros de areia, provavelmente, na minha opinião, quase certamente haveria a remoção dessas substâncias. Mas as estações de tratamento, isso não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul e também no Brasil, elas não são projetadas para ter esse filtro adicional de carvão ativado. Por quê? Porque talvez durante 90, 95% do tempo
eles são desnecessários. Então, talvez esse seja o trade-off, né, entre o custo de instalação de um equipamento deste para ser utilizado por um pouco tempo. Mas em relação à pergunta assim, sobre custos de tratamento, logicamente que quanto mais poluída uma água, maior é o custo de tratamento. Então o custo do tratamento atual é maior já, porque esse carvão ativado ele sai caro, então já está havendo um custo maior. Mas, logicamente que havendo a continuação da deterioração da qualidade da água, esses custos tendem a aumentar, certamente tendem a aumentar. A não ser que haja uma reversão nessa situação de aumento de poluição das águas. Tem uma pergunta do Paulo aqui que diz que será que o problema das algas, o mau cheiro e o gosto é o principal problema hoje do Guaíba, ou se tem metais pesados e outras coisas que a gente pode não estar sabendo que está. Então, tem como algum controle que se possa garantir que a água que a população de Porto Alegre está tomando não tem metais pesados ou está em níveis aceitáveis? Tá certo. Assim, como eu mencionei anteriormente, né, existem padrões de potabilidade da água que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, todas as companhias de saneamento, elas devem ter um monitoramento da qualidade da água potável para assegurar-se que as concentrações estão abaixo das concentrações permitidas pela portaria. Logicamente que o DEMAI e a Corsan fazem esse acompanhamento. E entre os compostos que há exigência de requerimento de padrões, encontram-se os metais pesados, né? Chumbo, mercúrio. Então, o DEMAI, logicamente, faz esse monitoramento e é assegurado que encontra-se dentro dos padrões de potabilidade. Agora, o que acontece é que, nessa questão de poluição, à medida que passa o tempo, o conhecimento científico, né, permite que se conheça novas contaminantes que acreditava-se que antes não eram problemáticos, né? Então, por exemplo, a primeira preocupação com a qualidade da água foi a preocupação microbiológica, né? Porque as cidades, até o final do século XIX, início do século XX, elas viviam epidemias frequentes, né, de cólera, febre tifoide e outras doenças que matavam pessoas assim aos milhares, né? Então, isso deu um incentivo para que houvesse a implantação de filtros de areia, né, e desinfecção com cloro. Então, a adoção dessas medidas nas cidades fez cair bruscamente essas epidemias. Mas, como eu disse, ao longo do tempo, novas substâncias foram aparecendo, né? Depois foi a matéria orgânica que causava um consumo do oxigênio dissolvido nos rios, que causa a morte de peixes, né, nos rios. Então começou a ser abordado essa questão da matéria orgânica biodegradável. Depois notou-se que o simples tratamento dos esgotos não era suficiente para resolver essa questão da eutrofização, tratamento convencional. Então, os países que puderam passaram a adotar tratamentos mais avançados. Depois veio essa questão dos metais pesados, né? Começou
episódios que ocorreram no mundo de contaminação por metais pesados. Por exemplo, o episódio que ocorreu em Minamata, no Japão, devido ao consumo de ostras contaminadas com mercúrio, que era despejada por uma fábrica no estuário. Então isso foi um dos episódios que trouxe à tona a questão da poluição industrial por metais pesados. Então, é uma outra questão. As indústrias passaram a ser obrigadas a remover os metais pesados dos seus efluentes. Bom, daí começaram a haver questionamentos sobre micropoluentes orgânicos, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. A indústria química passou a sintetizar milhares de novos compostos orgânicos, que com o tempo, muitos deles vieram a mostrar-se carcinogênicos ou teratogênicos. Teratogênico significa que causa defeitos em fetos, né? Então, principalmente, quer dizer, esse conhecimento científico, principalmente, ele é adquirido nos países mais ricos, né? Onde a ciência é mais avançada. Então, os países subdesenvolvidos, às vezes, tomam conhecimento desses problemas, né? Mas simplesmente não conseguem acompanhar a evolução dessas questões, né? Então, no Brasil, nós convivemos com esgotos a céu aberto nas cidades, com indústrias, né? Como o polo petroquímico, por exemplo, que tem capital para fazer investimento grande em estações de tratamento de esgotos, para a remoção de alguns desses micropoluentes. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria ainda ver o Gerson, que tem mais uma pergunta. Então, eu queria saber se, sem querer ser alarmista, se essa situação da eutrofização vai se estagnar, ou se a gente pode esperar para o verão que vem, com bastante iluminação, com provavelmente menos chuva, se vai ser um problema um pouco pior. E que tu falasse um pouco da situação do aquífero Guarani, que é uma grande reserva de água. Essa questão das algas, elas vão desaparecer dentro de alguns dias, havendo chuva suficiente, né? Porque daí vai haver a circulação das águas no Guaíba e essas algas vão ser carreadas adiante. Mas isso, eu acho que não há garantia que no verão seguinte, nos próximos verões, isso deixará de ocorrer. Vai ser mais intenso ou menos intenso em decorrência das condições climáticas, né? Se houver mais estiagem ou menos estiagem. Porto Alegre está tomando providências para tratar os seus esgotos, então vai haver uma melhoria nesse aspecto, mas eu acredito que esse problema vai continuar. O problema da eutrofização vai continuar. Não de maneira contínua, mas nesses períodos mais críticos, né? Bom, em relação ao aquífero Guarani, então, quando eu dei o exemplo, assim, que a questão quanto mais poluído, mais caro é para tratar a água, então, há cerca de um mês atrás, eu visitei a cidade de Santana do Livramento. Então, em Santana do Livramento, o aquífero Guarani aflora na superfície. Bom, o aquífero Guarani é essas águas subterrâneas, que é um lençol de águas subterrâneas em 4 países, né? São o sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em algumas regiões ela está a quilômetros da superfície. No caso de Santana do Livramento, aflora. Então o tratamento da água em Santana do Livramento é muito baixo, porque a água já sai limpa do aquífero, né? Então só é adicionado um desinfetante para garantir que na rede de distribuição não vai haver contaminação.
Então, existe um grande potencial em relação ao aquífero Guarani, mas também tem que haver muito cuidado para não contaminá-lo, porque a contaminação de águas subterrâneas é muito difícil de descontaminar e muito cara também. Então tem que haver muito cuidado com o uso especialmente com o uso do solo nas áreas de recarga desses aquíferos, do aquífero Guarani. Mas a última pergunta aqui então, é do Jorge Faete Del Rey. Pergunta se o senhor concorda com as condições ambientais dos seres vivos que vivem no meio aquático, como peixes, aves, se são levadas em conta em nível absolutamente secundário em relação ao homem, a ponto que a classificação dos mesmos, dos meios hídricos, seja em função do uso que se faz deles. Certo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A pergunta basicamente diz se os seres humanos podem utilizar os recursos hídricos às custas dos organismos que vivem dentro do ambiente aquático. Bom, historicamente o principal objetivo, a situação dos organismos no ambiente aquático foi secundária em relação às necessidades humanas. Mas, nos dias de hoje, né, esta enfoque, ele está sendo superado. Não sei se na prática, mas a nível teórico, né? Por exemplo, os rios, quando se constrói uma hidrelétrica, por exemplo, atualmente é exigido que seja mantida uma vazão mínima a jusante que permita que esses organismos aquáticos possam sobreviver dentro do ambiente. Eu acho que neste momento é irrealista nós acreditarmos que os seres humanos vão abrir mão das suas necessidades de água em função dos organismos que vivem dentro do ambiente aquático. Mas eu acho que essa é uma meta a ser atingida e eu acho que no futuro isso vai acontecer. Para que os recursos hídricos sejam utilizados de maneira sustentável, os organismos dentro do ambiente aquático têm que ser saudáveis. Não vai haver desenvolvimento sustentável de recursos hídricos com um ambiente aquático degradado e somente as espécies mais adaptadas à poluição que possam sobreviver. Eu acho que isso aí é uma meta a ser atingida e muita gente trabalhando nesse assunto, embora talvez ainda não tenha se traduzido em políticas públicas mais fortes. Bom, nós estamos chegando então ao final e queria agradecer a sua presença aqui, acho que foi muito enriquecedora, né? E lhe convidar também para uma futura, vir novamente ao programa aqui, nós trazer novas informações. E se você gostaria de fazer algum fechamento, algum comentário final? Embora assim, eu tenho um otimismo realista em relação a essa questão da água, né? Eu acho que existem muitos recursos tecnológicos, não só para o tratamento, mas também para o manejo dessa água, dos recursos hídricos, de modo que tornem-se menos contaminados. E eu fico satisfeito de ter vindo neste programa e ter podido responder as perguntas e me coloco à disposição sempre que for convidado para vir novamente. Tenho um grande prazer de falar sobre esse assunto. Obrigado. Bom, então a gente gostaria de anunciar o próximo programa, semana dia 23 de abril, com o professor Yuri Davonsky, da CEVAL, que vai falar sobre ISO 14000, motivação e benefícios.
Então o programa ele continua todas as sextas-feiras, no horário de 12 ao meio-dia, onde a gente convida aí especialistas na área de gestão ambiental, de pesquisadores, representantes de órgãos públicos, de empresas, e hoje tivemos a satisfação aqui de contar então com o professor Antônio Benetti, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e até o dia 23 de abril.